E aí, meu povo, aqui é o JP e a gente vai agora para o último vídeo dessa parte de operações com soluções, em que a gente vai trabalhar um pouco melhor aí outros exemplos de exercícios envolvendo a titulação. Como a gente viu no último vídeo, né, titulação aí é um procedimento que a gente faz no laboratório para análises, né, de concentrações que a gente não conhece. E aí agora a gente vai ver como que isso pode aparecer de maneira um pouquinho até mais elaborada do que o vídeo anterior, ok? Então aqui a gente está falando ainda de mistura de soluções, mas com ocorrência de reação química, ok? E aí tradicionalmente essa reação química é uma reação de neutralização do tipo ácido-base, ok? Então vamos lá. Um segundo exemplo de exercício, né? Determine a massa de potassa cáustica, ou seja, KOH, necessária para fazer a neutralização total de 200 ml de uma solução de ácido sulfúrico a 0,25 mol por litro. E aí ele deu os dados aqui para depois a gente calcular a massa molar. Bom, vamos lá então. Seguindo aquele passo a passo que a gente viu da titulação. Primeiro passo, eu descubro, né, eu tiro os dados de todas as substâncias que eu tenho ali no meu exercício. Então ele quer massa do KOH. Pronto, não temos mais nada dele. E em seguida, temos um volume de 200 ml do ácido sulfúrico. A dica que eu dou para vocês aqui, né, como eu já falei, é trocar esse M do ml por 10 a menos 3, mas não arruma notação científica nem nada, só guarda esse 10 a menos 3. Cuidado também com a fórmula, tá? Ácido sulfúrico H2SO4. E a concentração desse nosso ácido é 0,25 mol por litro. Segundo passo agora, a gente acha o número de mols de quem a gente tem mais informações, que nesse caso é o ácido. Então, para descobrir isso, eu pego concentração vezes o volume. Então, 0,25 vezes 200 vezes 10 a menos 3, 50 10 a menos 3. Vai arrastando o 10 a menos 3 na nossa conta. Terceiro passo, montar aqui a equação balanceada. Muito cuidado nesse momento, tá? Porque aqui a gente não tem a proporção de 1 para 1, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu preciso de 2 mols do KOH para 1 mol do ácido. Por quê? Lembra que cada hidrogênio do ácido usa um OH da base. Então, cada H do ácido, um OH da base. Então, eu preciso de 2 KOH para um H2SO4, certo? E aí, montando a fórmula do sal, mais aí as duas águas resultantes da neutralização total, ok? Se você tem dificuldade na montagem da equação, tem muito exercício que só de você conseguir perceber a proporção já dá para resolver. Ou às vezes ele até te dá a equação já pronta, só confere se ela está balanceada, tá? Mas aí, geralmente, a gente analisando a proporção de ácido para base já é suficiente, ok? Bom, próximo passo, o que a gente vai fazer? Agora eu descubro, né, mols da minha substância desconhecida. Então a proporção é 2KOH para 1 H2SO4. Então, N mols do KOH para 50, 10 a menos 3, ok? Perceba que de 2 para 1 eu dividi por 2, então de N para 50 eu também divido, ou seja, o número de mols do KOH é 100, 10 a menos 3 mol. Agora, a gente descobre a concentração. Nesse caso, como ele não quer concentração, a gente descobre direto a massa. Como que eu faço isso? Mol, como a gente já viu, é massa por massa molar. Massa molar é o valor tabelado. Então, a gente consegue aqui, com esses dados, descobrir a massa molar do KOH, que é 56 gramas por mol. Caso você não se lembre dessa fórmula, é só você lembrar que lá em estequiometria que a gente estudou, para eu relacionar mol e massa, a gente usa a massa molar. E aí você pode fazer por regra de 3, por exemplo. Então eu penso que 56 gramas é 1 mol. Quantos gramas? Essa quantidade de mols que a gente descobriu no quarto passo. Agora, se lembrar da fórmula, é só substituir direto. Então, a massa aqui vai ser os mols, 110 a menos 3, vezes 56. Ou seja, a massa do KOH é 5,6 gramas. Então, quando eu pego essa massa e despejo direto na minha solução, eu consigo neutralizar totalmente o meu ácido e aí acabo neutralizando também a minha base. Beleza? Bom, esse é um primeiro tipo de exercício aí
que pede uma coisa diferente do que a gente viu no último exemplo lá do último vídeo. Um outro exercício agora é até mais elaborado para a gente trabalhar. Vamos ver aqui. A titulação do ácido acético, CH3COOH, com soda cáustica, é utilizada para a determinação da qualidade do vinagre. Ao misturarmos 20 ml de vinagre a 1,10 molar, né, mol por litro, com 10 ml de NaOH a 2,10 mol por litro, responda. Então vamos lá. A primeira pergunta dele é: a solução resultante é ácida, básica ou neutra? Muito cuidado aqui, tá? Ele vai usar os conceitos de titulação, mas o que ele cobra é um pouquinho diferente. Primeira coisa diferente já nesse exercício é que o ácido com o qual a gente vai trabalhar agora não é um ácido inorgânico, ele é um ácido orgânico, tá? E aí o que importa para a gente disso? Esse ácido que a gente vai analisar aqui, a parte ácida dele é esse COOH, esse finalzinho aqui da fórmula, tá? E o único hidrogênio ácido é esse último aqui do final, tá? Então essa informação a gente vai precisar depois, tá? A gente pode até pensar no vinagre como sendo uma solução aquosa de ácido acético, tá? E ignora todas as outras coisas que podem ter no vinagre. Vamos lá então. Primeira coisa, eu tiro os dados das informações aí que eu tenho no meu exercício. Então, temos aí que o nosso ácido, o volume é 20 ml, ou seja, 20 10 a menos 3 litros. E a concentração, 1 10 a menos 3 molar, mol por litro. Para a minha base, o que a gente tem? Volume de 10 ml, 10 10 a menos 3, e a concentração 2 10 a menos 2 mol por litro. Agora, segundo passo, a gente acha mol de quem a gente tem mais dados. Nesse caso, a gente tem a mesma quantidade de informação das duas substâncias. Então, você acha mol das duas. Porque a gente vai ver se tem alguma delas em excesso. E é exatamente aí que a gente vai utilizar essa informação para a gente saber se, no final, eu vou ter uma solução ácida, básica ou neutra. Bom, para descobrir os mols, é concentração vezes volume. Então, concentração do ácido, volume do ácido, chegamos em 20 10 a menos 6. Lembrando que eu faço número com número, potência com potência. Repete a base, soma os expoentes, ou seja, 20 10 a menos 6 mol do meu ácido. Para a minha base agora, vamos lá. Concentração, 2 10 a menos 2, vezes 10 10 a menos 3, chegamos aí em 20 10 a menos 5 mol da nossa base. Então, temos aí quantidades diferentes. Agora, vamos seguir. Terceiro passo, eu monto a equação balanceada. Como que a gente vai fazer isso com esse ácido que é orgânico, como eu falei? Uma das formas que a gente pode pensar é pensar que esse meu ácido orgânico é o H dele, que é ácido, que é esse H da ponta, e todo o resto aqui da minha molécula, ok? Então, ácido acético, o resto da molécula é o acetato. Inclusive, é muito comum aí na química inorgânica, quando você não está interessado nessa estrutura do ácido acético, a gente olha ele como forma HAC, ok? Para falar do H que é ácido e o restante aí que é o acetato, tá? E esse é um ácido monoprótico, ou seja, ele só libera um H+ por molécula, ok? Então eu vou utilizar essa forma simplificada aqui na hora de montar a equação. O que a gente tem aqui? Então, eu tenho o meu ácido, a minha base. A proporção é 1 para 1. E aí vai formar o meu sal, né, o acetato de sódio, mais uma água, ok? Caso você prefira utilizar a notação normal do ácido acético, não tem problema, daria aí para fazer do mesmo jeito, ok? Bom, quarto passo agora, vamos relacionar aí esses mols. Como eu tenho mol das duas já, eu vou supor que eu não tenha mol de uma dessas substâncias. E vou usar o mol da outra. Igual a gente fazia lá na parte de estequiometria, quando eu tinha excesso, né? Eu queria testar se tinha excesso de um dos reagentes. Então, por exemplo, aqui a proporção é 1 para 1, 1 do ácido para 1 da base. Eu vou supor que eu tenho do ácido, mas que eu não tenho da base. Então, como eu tenho 20 10 a menos 6 do ácido, eu descubro que essa quantidade da base que eu descobri aqui, que é a quantidade de fato que vai reagir. O que a gente vai fazer agora? Eu vou comparar quanto que eu tinha da base com quanto que eu tenho. Perceba que
a gente viu no slide anterior que a quantidade da base que eu tenho é 20 10 a menos 5 mol. Mas eu só reagi 20 10 a menos 6. E 20 10 a menos 6 é menos, né, um número menor do que 20 10 a menos 5. Ou seja, de toda a quantidade de base que eu tinha, a gente não vai reagir toda ela, eu vou reagir só uma parte. Então, vai sobrar base. Com isso, o que a gente tem? Temos que a proporção é 1 para 1. E como eu tenho mais base do que ácido, consequentemente, a solução resultante, quando eu misturar tudo isso, vai ser uma solução básica. Então, aqui a gente fecha esse exercício, pelo menos esse item, né? Agora, item B. Ele quer saber qual que é a concentração do reagente em excesso ao final da reação. Então, eu vou neutralizar parte da minha base, vou neutralizar todo o meu ácido, vai acabar o ácido, mas vai sobrar base. A minha pergunta agora é, quanto de base que vai sobrar? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? O que está em excesso nada mais é do que tudo que eu tinha no início, menos o que foi consumido, que reagiu na nossa reação. Então, vamos descobrir qual que é o excesso da minha base. Então, eu tinha 20 10 a menos 5, agora eu tenho, e eu reagi 20 10 a menos 6. Lembrando, e muito cuidado aqui, eu não posso fazer essa conta direto, tá? Para poder fazer soma e subtração com potências, a gente precisa deixar tanto uma parte quanto a outra na mesma potência. Eu vou passar tudo para a potência 10 a menos 6. Então, 20 10 a menos 5 é a mesma coisa que 200 10 a menos 6. Agora eu posso fazer, porque senão seria aquela lógica assim, ó, 20 laranjas menos 20 maçãs. Não dá para a gente relacionar. Agora eu consigo pensar em 200 laranjas menos 20 laranjas. Ou seja, o excesso aqui é 180 10 a menos 6 mol da minha base. É isso que sobra no final. Só que isso é mol, eu quero concentração. Então, como que a gente faz? A concentração do excesso é tudo que está em excesso pelo volume. Mas muito cuidado, porque agora a gente está falando lá do final, então no final eu já misturei as duas soluções. Então o volume não é só o que eu tinha de base, agora é o volume total. Tanto o volume que era os 10 ml, quanto esse novo volume que agregou aí, que foi o do vinagre, mais 20 ml. Então é 30 ml. 30 ml a gente enxerga como 30 10 a menos 3. Fazendo essa conta, então 180 por 30 e depois 10 a menos 6 por 10 a menos 3, chegamos que a quantidade, né, a concentração em excesso da minha base é de 6 10 a menos 3. Lembrando que número com número, e aqui a divisão de potências, a gente repete a base e subtrai os expoentes, ok? Então, 6 10 a menos 3 mol por litro da nossa base. A gente fecha aqui o nosso assunto de operações com soluções, vimos aí várias coisas, e também a gente fecha essa grande parte aí da fisicoquímica, que é a parte envolvendo soluções. Continuamos numa próxima com outros tópicos. Até mais, tchau, tchau.